Meus convidados neste 360, António Lovoalo de Carvalho, embaixador angolano itinerante para as questões políticas, e o escritor José Eduardo Agualusa. Boa noite aos dois, bem-vindos. Boa noite. Vimos aqui alguns testemunhos de Angola e também a posição do governo angolano, mas eu começava por uma pergunta muito simples, eu começava por si. Qualquer jovem hoje em Angola pode livremente, sem medo, pegar num livro, reunir-se com os amigos, discutir esse livro, mesmo que esse livro seja não muito bem visto pelo Estado angolano, sem medo? Boa noite, muito obrigado à RTP por este debate aberto e livre, mais uma vez. A pergunta que fez é uma pergunta com uma resposta de retórica. Claro que é possível. Angola é um país plural como outro e qualquer, não é? É um país que está enquadrado no século XXI, é um país que vive na globalização e ninguém é preso, ninguém é detido por ter um pensamento diferente. Eu acredito que a mensagem que foi passada durante algum tempo, e esta também é uma das razões da nossa presença cá, é que tem havido muita mensagem que passa de um só lado e não tem havido a mensagem do outro lado. Não por falta e vontade da nossa parte. Já várias vezes queremos ouvir o outro lado, já convidámos inclusive o embaixador em Lisboa, que disse que sim e depois à última hora disse que não. Portanto, é só para esclarecer que nós tentamos ouvir sempre os dois lados. Mas agora teremos outras dinâmicas. Muito bem, por isso aqui está. Portanto, dizia que a mensagem, vamos começar este debate com esta questão, desmascarando esta grande mentira que tem sido apregoada por muita gente. Então, ninguém foi detido por estar a ler um livro. Isto é mentira. Então, eu tive a ler, deixe-me só dizer, eu estive a ler com cuidado a acusação e o que temos em termos de justiça angolana. E há aqui duas ou três coisas, nomeadamente, encontravam-se reunidos na livraria Kiazel, em mais uma sessão de formação de ativistas, estavam a ler um livro, não sei se já leu, do Gene Sharp, e curiosamente fala de 198 formas pacíficas de chegar à democracia. Bom. Se de facto não foi só isto, porque é que Lobato Beirão e outros jovens foram detidos, continuam detidos e vão ser julgados? Muito bem. Como disse muito bem o Gene Sharp, este é um livro altamente subversivo, um livro que foi utilizado por alguns países ocidentais para conseguirem manipular algumas mentes em África e levaram a situação que pretendem levar a Angola também, que é da Primavera Árabe, e estes indivíduos detidos defendem isso, que Angola deve ser transformada numa Líbia. E eu acredito que quem me está a assistir, tanto aqui em Portugal como em Angola e em outra parte do mundo, há de concordar que a Primavera Árabe foi o maior horror que aconteceu em África nos últimos 5 anos. Então prende-se alguém porque está a ler um livro que pode levar a essa situação? Não se prendeu alguém por estar a ler um livro. Prendeu-se um grupo de indivíduos que estavam a preparar atos extremamente subversivos. Mas foram encontradas armas, também a lei angolana é clara nisso, quando há um ato, quando há uma intenção, e ali foram encontradas armas, havia planos secretos para derrubar o presidente e o Estado angolano? Meu caro, a subversão não é só feita com armas, nem é só feita com facas, não é? A subversão também pode ser feita com as atividades que estavam a ser feitas, como diz e bem a acusação, é um processo que foi acompanhado. Eram uma espécie de aulas tutoriais de formação de como se devia enfrentar as autoridades, levando as autoridades a um boiling point, onde alguns desses indivíduos seriam mortos para que depois se justificasse uma ação internacional. Portanto, não se pode discutir isso em Angola? Discutir-se pode-se, mas agora... Eram 3 da tarde, estavam numa livraria. Só para fazer sentido. Discutir-se... Eu estava a ler a acusação e dizia às 3 da tarde, entre as 3 e as 5. Discutir-se em Angola pode-se discutir tal como se pode discutir em qualquer parte do mundo. Mas como digo, e volto a dizer, todas as pessoas com algum bom senso saberão que as questões de matéria e segurança do Estado têm sempre uma análise muito mais profunda do que uma análise meramente apaixonada ou uma análise juvenil. E eu dou-lhe um exemplo. Uma notícia publicada agora no Diário de Notícias, no dia 2 de outubro, que um indivíduo britânico de 15 anos foi condenado à prisão perpétua porque mandou uma dezena de e-mails para que houvesse uma manifestação em Melbourne, na Austrália, e que estes manifestantes provocassem a morte de alguns polícias. Foi condenado à prisão perpétua por enviar uns e-mails. Portanto, eu digo... Portanto, está a dar com o exemplo britânico a justificar as ações em Angola? Não é justificar. É dizer que a análise que é feita aos atos perpetrados no estrangeiro também é uma análise que pode ser levada à África. Então, deixe só dar mais um caso que hoje também teve em Bengala, salvo erro, 18 jovens que se manifestavam a favor dos outros jovens e, portanto, estavam, como aqui em Lisboa, muitos na rua a manifestar e também foram detidos porque estavam a apoiar outros. Há uma questão A questão é saber até que ponto é que alguém pode livremente dizer eu não concordo com este governo, para saber se há ou não liberdade de exprimir o pensamento. Existe liberdade e existem pessoas que todos os dias fazem isso, não é? Não só em manifestações, como nas suas conversas. Então, porquê é que estes são presos?
Bom, foram presos, porque como digo, e queria referir-me também à peça que foi introdutória. A nossa Constituição é clara que todo tipo de manifestações são livres, mas elas, claro, que como aqui em Portugal também, devem ser dadas ao conhecimento das autoridades para que até que protejam as pessoas manifestantes. Eu ontem assisti uma manifestação em frente aqui da Embaixada de Angola em Portugal, onde havia autoridade. Por quê? Porque as autoridades foram comunicadas e sabiam que era uma manifestação. Mas em Angola também. Aliás, até alguns canhões de água e cães já vi numa manifestação pacífica. Aqui também existe. Aqui também canhões feito. De água, aqui em Portugal e Espanha, só... nos Estados Unidos da América também feito. Canhões de água, quando como os jovens dizia, estão a manifestar-se na rua? Como dizia, e vou continuar a dizer. Entretanto, nós digo agora que estou aqui em Portugal, as pessoas que estão fora de Angola não acompanham o dia a dia do que é que estas pessoas às vezes pretendem fazer nestas ditas, entre aspas, manifestações. Quando passam-se mensagens de que vamos à rua, vamos partir, vamos queimar, eu acho que as autoridades prudentemente devem tomar medidas próprias das autoridades policiais. Mas repare, há várias medidas, como sabe, de gravidade segundo a lei. E desde o interrogatório até detenção de 2 ou 3 dias, até finalmente a um julgamento, vão vários graus de gravidade. Exato. E neste caso estamos a falar de jovens que foram detidos, foram interrogados, continuam presos, um em greve de fome, alguns, noutros casos, falam de brutalidade policial, e eu pergunto se essa é a medida adequada. Como viu ontem, não sei se os telespectadores da RTP estiveram atentos, o Sr. Ministro do Interior de Angola deu uma Temos essas declarações e já vamos passá-las à frente. Onde alguns dados do processo foram dados a conhecer, que nós não tínhamos também, onde diz-se que do processo de acompanhamento que foi feito a estes indivíduos que estão detidos, chegou-se a uma fase onde apelavam claramente à provocação das autoridades para que os velhos, senhoras e crianças presentes nas manifestações que pretendiam mobilizar, inclusive até as portas do Palácio Presidencial, fossem mortas para mobilizar uma comoção internacional. Portanto, agora a pergunta que se faz é a seguinte: será que as autoridades devem deixar que estes atos cheguem até este ponto de ebulição para que morram pessoas e depois então tomarem-se medidas? Portanto, é o que eu digo. Não se pode analisar o processo de segurança na Europa, no Reino Unido ou nos Estados Unidos da América de forma diferente que em África. Vamos só ouvir a outra parte. Claro. José Agulusa, faz algum sentido algumas destes argumentos da gravidade que levou à detenção destes jovens? Deixe-me começar por dizer o seguinte: eu estou aqui como simples cidadão angolano. Como simples cidadão angolano, ninguém me paga para estar aqui, obviamente, ao contrário de afirmações recorrentes no Jornal de Angola. Nunca ninguém me pagou para defender uma Angola mais democrática, mais justa. E, ao contrário do Sr. Embaixador, que está aqui como representante do Presidente José Eduardo dos Santos, é uma nomeação recente, aliás, felicito por ela, mas está aqui no exercício do seu ofício. Eu não estou aqui como simples cidadão angolano e, portanto, não represento ninguém, a não ser a mim próprio e a minha consciência. Eu achei curioso a afirmação do Sr. Embaixador sobre o Gene Sharp, o livro de Gene Sharp, classificando como um livro altamente subversivo. É verdade, eu concordo consigo, é um livro altamente subversivo, mas é altamente subversivo em regimes totalitários. Ou seja, este livro só é subversivo em regimes totalitários, não é subversivo em democracias. Este livro não leva ao derrube de democracias. Nunca levou. Quanto à Primavera Árabe, também disse que a Primavera Árabe foi uma coisa horrorosa. Eu estou a lembrar-me da Tunísia. Não foi horrorosa para os tunisinos. A Primavera Árabe começou na Tunísia. Ainda agora, o Prémio Nobel foi atribuído a 3 instituições responsáveis pela Primavera Árabe na Tunísia. Não foi um horror para a Tunísia. E nos outros países foi um horror, porque os ditadores que lá estavam, concretamente no caso da Líbia, responderam com extrema violência a essa inquietação popular, ao invés de tentarem encetar um diálogo, não é, com as forças do país. E era aqui que eu queria chegar. Eu acho que o Presidente José Eduardo dos Santos ainda está a tempo de compreender o que se está a passar em Angola, ainda está a tempo de reiniciar o processo democrático e avançar para uma democracia verdadeira, autêntica. Não aquilo que nós temos, porque o que nós temos em Angola realmente não é uma democracia. É uma ditadura fantasiada e mal fantasiada de democracia. Sr. Embaixador, há democracia em Angola ou não? E deixe-me só introduzir aqui, há pouco vimos ali imagens, algumas, não pusemos as mais violentas, pusemos aquelas que podem até chocar, mas são talvez das menos violentas que temos aqui, de denúncias feitas por organizações respeitadas no mundo inteiro. A Human Rights Watch, a Amnistia Internacional, o Parlamento Europeu, que alertou, recordo, para as crescentes perseguições em Angola e o tratamento destes jovens.
As Nações Unidas. Respondendo à primeira questão, se há democracia em Angola, há, e as pessoas que estão em casa sabem disso. Nós, claro que disse, e volto a dizer, temos que às vezes fazer algumas análises menos apaixonadas e menos pessoalizadas. Acha que a Amnistia Internacional e as Nações Unidas, onde Angola tem um papel tão importante, fazem análises apaixonadas e parciais? A Amnistia Internacional faz análises com base em quê? Portanto, isto é tudo muito subjetivo. Com investigações que faz? Muitas investigações que faz à distância, não é claro? Não o Presidente Agostinho Neto, como você sabe, foi um prisioneiro de consciência da Amnistia Internacional. Nessa altura a Amnistia Internacional era boa e agora é má? Uma pessoa pode deixar... Entre a graça e a desgraça não vai nem um palmo, né? Portanto, pode deixar de ser boa de um dia para o outro. Mas não é esta a questão. A questão é que, respondendo à sua questão, há democracia em Angola. O Estado português sabe que há democracia em Angola, os 200 mil portugueses que vivem em Angola sabem que há democracia em Angola e a generalidade dos 24 milhões de angolanos sabem que há democracia em Angola. Acham que há democracia ou têm medo de dizer o que não concordam? Mas porquê que vai sempre pelo medo? Acredita que alguém Porque ouvimos alguns jovens que estão na prisão e que têm medo de falar. Você conhece alguma democracia que tenha um presidente em exercício de forma ininterrupta há 36 anos? Dê-me só um exemplo. Doutor José Eduardo Agualusa. Não sou doutor, não. Sou escritor. Dizendo... A primeira questão que fez sobre a opinião é muito importante. Significa que estes indivíduos, não é, que manifestam-se ou têm sido incitados a manifestar-se contra o poder político de Angola, manifestam-se e considera-se que existe uma ditadura. E quando o partido no poder faz uma manifestação pacífica com 2, 3 milhões de participantes, ninguém diz que há democracia em Angola. Por quê? Estas 15 pessoas ou 20 saberão, manifestantes que dizem que estão a favor da paz, organizações juvenis em Angola, como aqui em Portugal, há organizações juvenis, há organizações da sociedade civil. Mas em Portugal, quem vai manifestar contra o governo, e muitas vezes à frente da Assembleia da República, até a atirar coisas pelo ar contra a Assembleia, não fica preso e vai a julgamento? Não, este foi um caso específico de manifestação policial e vimos como é que a polícia reprimiu a própria polícia aqui em Portugal. Mas voltando, mas não estão ainda presos nem... Voltando à questão, não acredito que a opinião de 15 ou 20 pessoas seja maior que a opinião de 71% dos angolanos que votaram no partido MPLA. E acha que são apenas 20 pessoas que estão contra a forma como... Porquê prender são apenas 15 pessoas? Menos uma razão ainda. Porquê que o regime angolano tem medo de 15 jovens? O governo angolano não tem medo de 15 jovens. As instituições de justiça de Angola, os serviços judiciais e os serviços de investigação criminal é que acharam que as atividades praticadas por aquele grupo de indivíduos, atenção, que não foram o que você falou é um processo de intenções. Volto aqui a dizer. Porque isso tudo que está por provar, porque ainda nem houve julgamento, não é? Sim. Nem houve julgamento. Dia 16. O que saiu a público, inclusive próprias declarações do Presidente da República, que foram tornadas públicas, que estão públicas na internet, que podem ser vistas, acusando os jovens de uma tentativa de golpe de Estado. A acusação inicial era essa. Está enganado. Não, a acusação inicial era essa. O Presidente José Eduardo Santos falou no 27 de maio, recordou, eu ouvi. Qualquer pessoa pode ouvir nas declarações diante do Comitê Central. Os indivíduos detidos o Presidente José Eduardo Santos fez uma comparação com o 27 de maio de 77, que foi uma coisa, é um trauma enorme para os angolanos ainda hoje, como você sabe. Não é um trauma enorme para os angolanos. É um trauma enorme, o 27 de maio continua a ser um trauma. Aconteceu em Angola e aconteceu em vários países. Todos os países têm um processo histórico de consolidação. Uma dimensão horrível. O Presidente José Eduardo Santos, em momento algum, disse que esses jovens... Fez uma comparação com o 27 de maio, que foi uma tentativa de golpe de Estado em Angola. Digo aqui a verdade, digo-lhe, Dr. José Eduardo Agualusa, eu vivo em Angola, eu também, vivo em Angola, trabalho em Angola e digo-lhe que o Presidente... Mas eu vejo o mesmo que você vê. Eu vi o Presidente da República falando em público... Em momento algum, disse que os jovens prepararam... O Presidente José Eduardo Santos não fez uma comparação com o 27 de maio de 77. O Presidente José Eduardo dos Santos fez uma recordação para que as pessoas que incitam outras pessoas, algumas delas com um pensamento menos formatado... Comparando com o 27 de maio de 77. Não comparou. Disse que algumas pessoas que tentam trabalhar a mente de outras pessoas, e neste caso de pessoas mais novas, para perpetrarem ações que podem levar o Estado a uma situação semelhante ao 27 de maio, podem estar totalmente enganadas que em Angola tal não vai acontecer, mas nunca comparou ou disse que esses indivíduos estariam envolvidos numa tentativa de golpe de Estado. Mas independentemente dessa comparação ou não, então vamos aos factos. Voltando à acusação na sua página 15, é um crime de atos preparatórios para a prática de rebelião e um atentado, e preparar um atentado contra o Presidente da República e outros membros de órgãos de soberania. É um golpe de Estado. Exato. É um golpe de Isso Estado. É uma tentativa de golpe de Estado. É uma acusação de tentativa de golpe de Estado. Está escrito na acusação página que é uma tentativa 15, de golpe de Estado?
Não, A acusação um diz... atentado contra o Presidente da República ou outros membros de órgãos de segurança. Isso não é uma tentativa de golpe de Estado? Acredita que quem redigiu o documento, se quisesse dizer que era uma tentativa de golpe de Estado, não o diria? Tem poucas competências ou capacidades para o fazer? Diga-me só uma coisa, um atentado contra um Presidente e a É o Assembleia... quê, se não é uma tentativa de golpe de Estado? Nem todos os atentados são tentativas de golpe de Estado. Nem todos os atentados são tentativas de golpe de Estado. O atentado que o presidente Reagan sofreu não foi uma tentativa de golpe de Estado. Agora, mesmo essa acusação, e você sabe disso, António, isso é uma discussão que tem estado acesa no interior do próprio partido, que estas acusações foram exageradíssimas. Essa acusação é exageradíssima. Essa discussão está em todo lado, em Angola, na sociedade civil. Disso, do partido MPLA, onde é que discutiu? Eu tenho provas, claro que tenho. Eu tenho provas de pessoas, é público, está nos jornais. Mas onde? Pessoas afetas ao partido do MPLA? Sim, senhora. Que disseram que têm dúvidas quanto a um assunto... O João Melo, militante de base do MPLA, comentador e uma pessoa muito respeitada, meu amigo pessoal, escreveu um artigo no jornal, no Rede Angola, dizendo que achava que essas acusações eram exageradas. Não. O artigo do professor João Melo dizia que a presunção tem dois lados. Que essas acusações que lhe pareceram desde o início que essas acusações eram exageradas. Não disse sim, isso. Disse que a comunicação do MPLA foi mal feita desde o início. Exato. E que foi mal feita, entre outras razões, porque essas acusações eram descabidas, exageradas, e ninguém em Angola acredita nelas. Então deixe-me pôr a pergunta de outra maneira. Dentro do MPLA, toda a gente acha que esta, ou melhor, a maior parte das pessoas, quer do governo, quer outros militantes, acham que esta é uma atitude correta com estes jovens? Não pergunto, porque conhece melhor do que nós, portanto, está habilitado. Mas acredito que no mundo inteiro não existirão opiniões uniformes. No mundo Mal inteiro. seria. No mundo inteiro não existem opiniões uniformes. E em Angola, mais uma razão que ambos me dão para saber que Angola é uma democracia. Portanto, está-me a dizer que no MPLA há vozes contrárias a esta decisão. Não existem vozes contrárias a esta decisão por uma única questão. Então não há diversidade. Esta decisão... Você arrisca, inclusive, que amanhã pessoas afetas ao MPLA o desmintam. Porque então, eu conheço essas pessoas. Elas que aparecem desmintam publicamente. Digo, esta questão será tratada nos fóruns judiciais. Não será no fórum partidário, não será no fórum presidencial, não será na Assembleia da República, mas nos momentos no momento em que os fórum judiciais. Os políticos e ministros angolanos falam do assunto, torna-se também um assunto político, como pode imaginar. Mas o Ministro do Interior é a pessoa com tutela que então, já agora, superintende os serviços de investigação. Vamos só ouvir rapidamente o que disse o Ministro do Interior, numa altura em que há dezenas de pessoas a manifestar-se frente à Embaixada de Angola, durante vários dias, repete-se, e de Angola, como eu dizia há pouco, o Ministro do Interior vai esclarecer o que entende sobre este caso. Albano Bingo. Um a um, os nomes dos 15 ativistas detidos em Luanda voltaram a ser recordados em Lisboa. De olhos postos na Embaixada de Angola, os manifestantes pediram liberdade e justiça no julgamento marcado para 16 de novembro. Por entre o barulho ensurdecedor das buzinas, a opinião é de que se o governo angolano pudesse, teria feito tudo de forma diferente. Há um momento antes e depois disto. Eu penso que se fosse dada a oportunidade a qualquer pessoa que participe ou que tenha responsabilidades no regime angolano de voltar atrás e de poder fazer tudo de maneira diferente, eu penso que fariam tudo de maneira diferente, porque a gênese deste movimento e do movimento também que de certa forma foi preso em Angola é de cariz civil, não tem uma agenda que não uma agenda de cidadania. A opinião contrária chega de Angola. O Ministro do Interior disse esta quarta-feira que houve interferência estrangeira na estratégia dos ativistas acusados de rebelião e de tentativa de golpe de Estado. O que estava a passar não era aquela habitual tentativa de simples manifestação, era coisa bem diferente, era coisa bastante ousada. Ou seja, no meu entendimento, havia sim alguém por trás a regimentar e aproveitar o estado de alma desses jovens. Pela primeira vez, o governo reage à greve de fome de Luati Beirão. Ângelo Tavares considera que o ativista não valoriza a vida. O jovem Luati defendia que não deveriam recuar, que deveriam deixar-se morrer. Por aí já se vê que é um jovem que valoriza muito pouco o bem-vida. Luati Beirão virou os olhos da Europa para Luanda. Quem assiste de longe diz que este é um movimento que vai mudar Angola. Mas o governo endurece o discurso e avisa que a polícia tem capacidade para manter a ordem no país.
Estas então algumas das declarações feitas pelo Ministro do Interior, que estávamos aqui a falar. Exato. E há uma parte neste discurso curiosa também. Para além daquela que já falámos aqui, ele fala constantemente em ingerência estrangeira e manipulação destes jovens contra o Estado angolano. É frequente ouvir-se, quer de dirigentes angolanos, quer dos jornais angolanos, insinuações a este respeito. Eu pergunto-lhe, porquê que não se faz, se há provas, quem é que está a manipular os jovens para derrubar o governo angolano? Bom, nós vimos o discurso do Sr. Presidente Eduardo dos Santos agora na abertura do ano parlamentar, em que deixava uma mensagem clara de que, apesar de existirem essas ondas de tentativas de o influenciar, Angola não se iria deixar abalar por estas ondas, que isto em Angola não iria pegar. Mas a minha o que é que pergunta acontece? Quem é que está por detrás? Quem são estes instigadores que estão a destruir Angola, ou a tentar destruir Angola? Nós sabemos que existem no mundo as denominadas GONGOs, que é as Governmental Oriented Non-Governmental Organizations, ou seja, organizações orientadas por governos, mas com a capa da sociedade civil. Mas acha que a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch são organizações desse tipo? Ninguém disse que estas não, organizações... Estou a perguntar. Não, Mas claramente... A questão é quais são. Vamos chegar lá. Vamos lá chegar, Eduardo. Vamos lá chegar. E volto a dizer que estas organizações, muitas delas em África, quem é que trabalhou na Líbia para que o presidente Gaddafi fosse morto da maneira bárbara que foi? Ele próprio? Não. Ele próprio. Não foi o presidente. Ele próprio. Foi o presidente Gaddafi presidente, que morreu da maneira como morreu. O presidente Gaddafi podia ter saído. Aliás, vou-lhe dizer uma coisa. O presidente Gaddafi estava em melhor posição que o presidente Eduardo dos Santos. Tinha um país com uma estabilidade social, não havia grandes desigualdades sociais. E era um herói para muita gente. E agora, era um homem de grande carisma, etc. Podia ter saído, em determinada altura, podia ter saído com honra e com glória. Podia ter saído, podia ter democratizado o país e ter saído. As organizações internacionais muito bem identificadas é que foram lá com os seus interesses encobertos para roubar o petróleo da Líbia, para saquear a Líbia, mas voltamos a Angola, e fizeram o que tem que fazer. Vamos voltar a Angola. Não podemos... Eu gostava de saber quem é que são. Há acusações contínuas e quando o Ministro do Interior, que tem um peso institucional grande, vem à televisão e diz: há pessoas que estão a tentar orquestrar estes jovens contra o Estado. Não, e ainda eu achei curioso esta indicação pessoas... de provocar 24 mortos, ou era 24 que ele referiu. Era o número, quem são? Aqui está uma acusação, desculpe, o Sr. Ministro do Interior, é uma acusação, outra acusação que não passa pela cabeça de ninguém. Não? Nos pronunciamentos ontem feitos pelo Sr. Ministro do Interior, foi bem claro em que uma jovem cidadã da União Europeia, de nacionalidade italiana, foi convidada a abandonar Angola porque esta jovem, afeta a uma organização não governamental, instigava os jovens com provas. A produzirem 24 mortos. Exatamente. A dizer que... Mas por amor de Deus, como? Mas, Eduardo, isso não é uma acusação que não tem peso na cabeça. Tem peso em Aliás, cabeça. o Ministro do Interior disse várias coisas graves, né? Também disse que o Luati não tinha amor à vida. Na acusação é uma afirmação muito infeliz. Na acusação que é feita pelo Ministério Público a estes indivíduos detidos, não é? Das provas recolhidas que tem aqui, muito e bem, só espero que depois não apareça nenhum blog ou nenhuma página a dizer que esta acusação foi fornecida pela Presidência da República de Angola. Espero bem que não. Aliás, não sei se seria muito favorável o que eu acabei de mostrar aqui. Diz-se muito e bem que estes jovens, estes indivíduos, estas pessoas, planeavam agregarem-se, agruparem-se, colocando como escudos humanos crianças, senhoras e velhos para marcharem. Você percebe que até não o faz nem sentido. Mas não faz sentido como? Porque você vê uma pessoa como Luati, que é um pacifista reconhecido, estão a ler um livro que é um clássico do pacifismo. Este livro do Jean Sharp é um clássico do pacifismo. Foi várias vezes, você sabe que foi várias vezes nomeado para o Prémio Nobel da Paz. Agora, não querendo entrar na vida pessoal do Sr. Luati, que é um cidadão angolano, e como digo, e volto a dizer mais uma coisa. Deixa-me só pegar no que estava a dizer o Eduardo. Sim. O Ministro do Interior disse isso. Um rapaz como aquele que conhecemos não tem amor à vida. Não tem amor à vida. Está a sacrificar a sua vida. Tão triste uma afirmação desta. Não é tão triste, porque quando alguém diz que vamos partir, palavras destes jovens que estão na acusação, vamos partir até o local X e alguns de vocês devem perder a vida para eles verem que nós estamos aqui. Você ouviu o Luati dizer isso? Alguém colocou nas acusações. Alguém ouviu? Você não ouviu? Eu não ouvi. Okay. Alguém colocou, está aqui na acusação, que não fui eu que forneci. Okay. E digo, quando se diz para que alguém faça isso, não sendo nós próprios, você não tem amor a outra pessoa. A questão é que tudo aquilo que você ouviu e viu
da prática destes jovens contraria essa afirmação. Mas entende? contraria como? Contraria completamente. Pessoas para morrerem em nome de uma causa... A questão é que o livro que eles estão a ler, volto a insistir, é um clássico do pacifismo. E que eu digo que é um livro subversivo. E eu concordo consigo. Já concordei. É um livro subversivo para as ditaduras. Volto a dizer. É um livro subversivo para as ditaduras. Está a dizer que estes jovens não é para as democracias. São perigosos terroristas angolanos? É isso que me está a dizer? Quem vai qualificar a perigosidade ou a inocência destas pessoas detidas são os tribunais. O dia 16 de novembro é a data marcada para o início do julgamento destas pessoas. E os outros jovens que se têm manifestado em Angola a favor destes jovens... Aliás, já foram presos em Benguela. Também já foram presos e foram levados em julgamento sumário hoje em Benguela, salvo erro. Também são perigosos terroristas e é por isso que são presos. Ninguém os qualifica, os outros. Ninguém qualifica ninguém. Eu estava a dizer e interrompeu-me há pouco. O Estado angolano é a entidade menos interessada em deter seus próprios cidadãos. O Estado angolano. Porque é parte dos deveres do Estado proporcionar o bem-estar, proporcionar a segurança e proporcionar desenvolvimento aos seus próprios cidadãos. Agora, como em toda parte do mundo, a justiça comutativa existe. Nós recebemos da sociedade e da coletividade tudo aquilo que nós damos de volta à sociedade. Então acha, portanto, se eu for um homicida... Não sou eu que digo, nem o Zé Eduardo Agualusa, acha que a ONU, o Parlamento Europeu, a Amnistia Internacional e outras organizações, quando falam em perigosas violações dos direitos humanos, todas coniventes também estão nesse complô? Agora, vamos dizem isso gratuitamente? Vamos refletir as coisas da base que está a partir. O Parlamento Europeu, acredito que fala de um relatório que foi apresentado por uma eurodeputada deste mesmo Parlamento, de nacionalidade portuguesa. Aprovou por maioria, e ninguém nega, mas com votos contra e com abstenções também. Sim, foi um relatório que é a democracia, não é? A maioria como acontece em Angola. Então está-me a dar razão que em Angola há democracia. Não há uma maioria no Parlamento. Há uma maioria que foi eleita. Estamos a falar do Parlamento Europeu com uma resolução que, aprovada por maioria, condena... Fiz apenas um paralelismo para dizer que em Angola também existe uma maioria. E a dizer também... Aqui estes jovens que estão detidos, essas pessoas, estes indivíduos que estão detidos, estão numa falsa causa. Uma falsa causa. Por quê? Eleições livres e justas, reconhecidas, inclusive pela mesma União Europeia, pelo mesmo Parlamento Europeu. As últimas eleições não tiveram observadores da União Europeia. Com 71% pelo partido MPLA. Exatamente. Aliás, deixe-me só dizer uma coisa. É muito curioso. Ditaduras... Vamos já falar do relatório. Ditaduras, em todo o mundo, ditaduras organizam eleições. É uma maneira de tentarem ganhar alguma respeitabilidade. O curioso é que em todas as eleições organizadas por regimes totalitários, o partido no poder, ganha sempre. Nunca se viu o partido no poder perder. E ganha sempre por percentagens acima dos 70%. 70%, 80%, que é uma coisa que não vemos acontecer em democracias. Não me lembro. Nem na África do Sul, com a ANC, que é um partido incrivelmente poderoso e com razões legítimas para ter esse poder, não é? Esse poder social, esse poder de movimentação das pessoas, as últimas eleições foram ganhas com 62%, que já foi um valor muito grande. E depois voltamos muito grande. Exatamente. Agora, você orgulhar-se dos 70% do MPLA, para mim, é suspeitíssimo. Não, vou dizer, voltando primeiro às eleições e depois aos direitos humanos. Esta questão das eleições, é a maioria do povo angolano que está a votar, Dr. José Eduardo. 70%? É a maioria do povo angolano. As eleições anteriores, 80%, António. Angola tem uma particularidade. Mal seria se houvesse um pensamento único em Angola. Angola tem uma particularidade. Contrariamente aos países europeus, Angola é um país onde os níveis de abstenção são muito reduzidos. Quase todo mundo quer votar. As eleições não foram tão reduzidas. E eu acredito que o povo angolano, quando fala nas urnas, fala com credibilidade. Fala com os sentimentos do passado. Fala sabendo quem destruiu o país. Todos os partidos políticos da oposição contestaram as eleições. Também não acontece em democracia. Em África. Todos os partidos falaram em fraude. Todos os partidos da oposição falaram em fraude. Os partidos da oposição falam em fraude. Primeiro. Agora, voltando ao relatório. É mau sinal. Na África do Sul não falam. Na África do Sul não viu. Falando em relatório. Ninguém contestou as eleições na África do Sul. Na Namíbia não se contesta eleições. No Botsuana não se contesta eleições. Em Cabo Verde não se contesta eleições. Nunca vi. Contestam-se. Cabo Verde vive a crise que nós conhecemos política. Mas não é esse o assunto. Voltando às eleições. Não é mesmo. Voltando tomara eu ter a democracia a questão dos em Angola que Cabo Verde tem. Vou-lhe centrar a pergunta. Sim. Há uma resolução do Parlamento Europeu aprovada por maioria, novamente, a condenar estas práticas e a pedir para o seu governo mudar de atitude. Porquê é que não houve o Parlamento Europeu nesta questão? Agora, muito bem. Não é só sobre esta questão do Luati. É pegar nesta questão para as violações dos direitos humanos e liberdades. O mesmo relatório da União Europeia que diz que há liberdade, há ingerência do poder político no poder judicial, etc., 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 é o mesmo relatório que pede
para que o poder judicial, político em Angola pressione o poder judicial para que se libertem as pessoas detidas. Então, acha a União Europeia... Está a apelar... Mesmo que esteja a apelar. É um apelo. Então, acha que seria correto o governo da República de Angola pressionar os tribunais para soltarem pessoas que ainda nem sequer foram julgadas? Aí é que estaríamos a recorrer a uma gravérrima interferência nos assuntos jurídicos e judiciais. Você vê pressões sobre o Guantánamo, sobre os Estados Unidos relativamente a Guantánamo. O caso que você falou, que eu não conheço, mas acho escandaloso, esse caso que falou da Austrália. Acho que todos nós temos o dever de nos pronunciar. E os governos também têm. Porque se alguém é condenado a prisão perpétua por pretender... Agora, uma questão, José Eduardo, é escandaloso. Mas é tão escandaloso que eu nunca vi um único deputado do Parlamento Europeu a promover relatórios contra os Estados Unidos, a promover vigílias para chegar ao governo dos Estados Unidos. Fizeram em visitas sobre Guantánamo, manifestações no mundo todo. Nunca vi o meu grande amigo José Eduardo a promover vigílias contra os Estados Unidos da América. Já escrevi sobre Guantánamo? Não. Mas a promover vigílias aqui na Embaixada dos Estados Unidos. Porque eu não sou americano, eu sou angolano. Tá bem. Eu sou angolano. Em primeiro lugar, Angola. Para mim, em primeiro lugar, Angola. Portanto, eu vou manifestar primeiro por Angola. Exatamente. Mas também manifesta em relação a Guantánamo. Mas também deve-se manifestar por Portugal, porque também é cidadão português. Com certeza, se Portugal, se eu vir Portugal... Aqui, mostrar aqui um jornal de hoje. Mas não um jornal de hoje. Não, vamos mostrar. Não, mas o José Eduardo disse que é angolano, e eu digo que ele, como português, também deve se preocupar. Eu não sou português, sou cidadão angolano. O angolano. Tribunal Europeu condenou o Estado português a pagar 22 milhões por violações dos direitos humanos. Está aqui. Sim. É um jornal de hoje. Mas o meu amigo José Eduardo... Não. E o meu amigo José Eduardo nunca fez nenhuma manifestação contra o Estado português por estar a violar os direitos humanos, que é o seu Estado também. O senhor também é um cidadão português. Também deve fazer manifestações para constituir com cidadãos portugueses. É um angolano como eu e é um português também como o meu amigo Zé de Faria. Então, devia fazer também uma manifestação contra o Estado português. Esse jornal é de hoje, é um jornal português, não é um jornal angolano, nem a notícia foi escrita. Questões de direitos humanos não respeitam fronteiras. Naturalmente. No momento em que o Estado português... Então deixa-me só perguntar. O Estado angolano respeita os direitos humanos? Sempre respeitou. E a liberdade de expressão e a liberdade de democracia? Sempre respeitou. Portanto, todos estes casos, não há aqui nenhuma violação de direitos humanos nas prisões angolanas. Também vou dizer não vamos dizer isso. Angola não é um país perfeito, meu amigo. Angola não é um país perfeito. Portugal também não é, como os Estados Unidos da América não são, nem o Reino Unido são. Angola não é um país perfeito. E os excessos têm sido combatidos pelo próprio governo da República de Angola. É o governo da República de Angola que condenou os guardas prisionais que apareceram naquele vídeo a maltratarem detidos na comarca central de Luanda. É o governo de Angola que despatenteou os oficiais responsáveis pelaquela violação grave, exato, é o governo de Angola, que os deteve e condenou. Mas é o mesmo governo de Angola que promove o seu Estado, promove os direitos humanos, humaniza as cadeias em Angola. E eu vou lhe dizer... Acha que a situação em que estes jovens estão é uma situação humana? Quais jovens? Estes jovens, estes 15 e os 18 em Benguela. Se consultar as declarações dos familiares desses 18 cidadãos angolanos detidos, não estão satisfeitos, mas dizem que estão a ser bem tratados. Não, já houve acusações de espancamentos, etc. Não houve acusações de espancamento. Houve o caso do cidadão Bingo Bingo. Houve o caso do cidadão Bingo Bingo que teve alguns desaguisados com outros detidos na cadeia e as autoridades tomaram as medidas que acharam correcionais para aquele caso, mas não é generalizado. Mesmo a família do senhor Luati Beirão, você sabe que nas manifestações que houve espancamentos sérios. Filomeno Vieira Lopes foi espancado de forma muito séria, como você sabe. Exatamente. O próprio Luati Beirão foi espancado. Foi ou não foi? Ninguém nega. Mas essa questão... Uma questão que também interessa a Portugal. Entre as declarações que ouvimos de alguns representantes de Angola, muitas delas são dirigidas diretamente a Portugal. Nomeadamente, Portugal está a diabolizar Angola quando permite manifestações pela liberdade destes jovens e companheiros. E eu pergunto-lhe se não é normal que as pessoas possam vir para a rua em Portugal manifestar apoio a esses jovens que estão lá. Porquê é que Portugal está a diabolizar? Não é Portugal que está a diabolizar. São palavras, olha, do seu embaixador em Portugal. As palavras, não. De um artigo que escreveu. Não. Conheço muito bem essas declarações. Leu o artigo. Conheço muito bem. Vou-lhe explicar essa diferença. Não é um artigo. Foram declarações que o senhor embaixador José Marcos Barrica fez por ocasião dos 10 anos da revista Mangolé, uma revista aqui, uma publicação onde dizia claramente que alguns setores da sociedade portuguesa, claramente, estão a diabolizar Angola. Isso. Alguns setores da sociedade, não Portugal. Quais setores? Não Portugal. Muito bem. Quais setores? O Estado angolano. Mas quais setores portugueses, da sociedade portuguesa, e utilizando as palavras corretamente, estão a diabolizar
Angola. O Estado angolano separa muito bem as coisas. Certo, mas então... As relações entre Portugal e Angola são relações boas... O senhor é embaixador, é óbvio que trata... diplomático e político. Não acha estranho um embaixador dizer isto? Não acho estranho, é um representante do Estado angolano. Então, muito bem, podemos ir mais longe. Quem são essas partes da sociedade portuguesa que estão a diabolizar Angola? Os jovens que estão à porta da vossa embaixada hoje? São indivíduos. Ontem eu passei na vigília que foi organizada, aliás, ilegalmente, à porta da Embaixada de Angola. As leis internacionais dizem que as manifestações devem ser a mais de 100 metros das representações diplomáticas. Não deviam ser presas, deviam ser relocalizadas. Mas como a relocalização destas pessoas significaria a perda de impacto jornalístico e como existe uma certa imprensa deste setor, que eu digo da sociedade portuguesa, interessada em diabolizar Angola, insistiram para que as pessoas lá ficassem. Mas as autoridades angolanas não fizeram nada. Quais são os setores que estão a diabolizar? São jornais portugueses? São alguns jornais. Por isso estamos aqui a falar abertamente. São alguns jornais, não disse RTP, Sim. São alguns jornais muito bem identificados, são algumas pessoas muito bem identificadas que insistem todos os dias de forma gratuita em diabolizar o Estado angolano e as autoridades angolanas. Mas digo, Adelino Faria, para que fique bem claro, estas mesmas pessoas que insistem na diabolização do Estado angolano devem meter na sua cabecinha a oca que Angola é independente há 40 anos. Não faremos nenhuma submissão, não teremos nenhuma submissão a estas pessoas, nem a quem quer que seja. Já Agualusa não se revê nesta acusação? Não, inclusive eu acho estranho, o que eu acho curioso é que Angola tem esse tipo de acusações em relação a Portugal, mas não tem em relação a outros países. Alguns setores, mas não faz esse tipo de acusações, por exemplo, ao Brasil. O Brasil também se manifestou. Não. Ah, sim. Não. Vários. Eu participei neste processo. Desculpa. Participou. Assumo que participou. Como com disse. Certeza, toda a gente sabe que eu participei. Deixa-me acabar de falar. Sim. Eu participei em todo este processo desde o início, que começou em Angola, através das redes sociais, etc., mas começou em Angola, de solidariedade com os presos políticos. Nesse processo de solidariedade com os presos políticos, houve repercussão em todo lado. Claro. E também no Brasil. Claro. Pessoas como o Chico Buarque, pessoas como o Chico César. Um grupo de indivíduos que assinou, inclusive, um documento. Sim, senhor. Exatamente. Portanto, eu não vi nunca, não ouvi nunca, e já anteriormente também houve situações que envolveram personalidades importantes do regime angolano que foram até perseguidas judicialmente no Brasil. Nunca ouvi o Bento Kangamba. Nunca ouvi. Do Brasil, não. Sim, o Bento Kangamba foi uma acusação que foi feita e foi resolvido o caso judicialmente, foi inocentado. Na altura, quando não foi inocentado. Não perseguido, contrariamente ao que acontecia aqui em Portugal. Não foi perseguido. Foi acusado, mas os tribunais trataram nunca de ouvi, o que eu digo é, nunca ouvi a Angola reagir da mesma maneira em relação a outros países. Estados Unidos também já tomaram posições várias vezes em relação a Angola. Várias vezes. Várias vezes em relação... Mas já ao fim. José Agualusa, acredita que esta situação que tanto faz falar em voz alta contra o que está a passar em Angola se pode mudar rapidamente? Espero que Quem sim. é que pode mudar isto? O Presidente da República pode mudar e vai ainda a tempo de retomar o processo de democratização e libertar, desde logo, libertar estes jovens, não é? E avançar com um processo na verdade, de pacificação da sociedade, falando com as diferentes forças sociais, falando com os jovens, falando com os sindicatos, falando com as igrejas, e avançando com um processo efetivo de democratização. Começou esta conversa dizendo que Angola está na época moderna, é um país grande no mundo e que tem uma visão aberta nesta altura, e a sua presença aqui, a sua nomeação como embaixador, até para falar em nome do governo angolano, mostra isso. Eu pergunto-lhe porque é que Angola não dá esse sinal. Às vezes, quando damos algo, ganhamos mais. Porque é que não dá um sinal de maior esperança a quem pede por essa esperança? Muito obrigado. Aqui o meu compatriota e seu compatriota também, José Eduardo Agualusa, que muito estimo, disse que o Sr. Presidente devia dar um sinal e libertar estes jovens. É impossível o Sr. Presidente, engenheiro José Eduardo dos Santos, libertar as pessoas detidas. É impossível, porque estas pessoas estão a ser acusadas pelo Ministério Público e vão passar por um processo judicial, que é o julgamento, que vai proferir uma sentença. Não vamos ter um sinal presidencial. O Presidente José Eduardo dos Santos não pode fazer isso. Não pode fazer nada. O Presidente não pode dar um sinal eu digo-lhe, de entendimento. Agora faço-lhe uma questão também, e faço os dois também como cidadãos portugueses. Quando houve vigílias e manifestações pela libertação do engenheiro José Sócrates, o Presidente Aníbal Cavaco Silva sequer pronunciou-se sobre isso. Falar de questões diferentes. Não, mas estamos a falar de condenações, estamos a falar de condenações e de peditórios que aconteceram aqui em Portugal também. Eu lembro uma porta da prisão de Évora. Tem nada a ver, são situações completamente diferentes. Mas o Presidente Aníbal Cavaco Silva disse que ia libertar o engenheiro Sócrates. Em momento não tem nada Portanto, não pode são ser. Processos diferentes. São processos diferentes, mas são casos de peditórios e petições. Um sinal do Presidente José Eduardo dos Santos
para estes jovens que estão insatisfeitos? Olha, um sinal, não estou a falar dos um sinal, atendendo o presidente Eduardo Santos, um sinal da comunidade internacional. Eu estive a consultar aqui o Reputation Institute, que diz que, se puderem filmar, a imagem externa de Angola melhorou 20% desde 2011. Vamos terminar. Mas para dizer estou a falar que... de direitos humanos. Exatamente. Os direitos humanos continuam a ser respeitados. Os direitos humanos continuam a ser respeitados em Angola, como continua a ser respeitados. Já estamos aqui há 1 hora e Portanto, isto continuaria. De qualquer maneira, ficam as vossas opiniões. E eu acho que em Angola e em Portugal